Bom dia, alunos do quinto ano. Hoje, dia 21 de maio, mais um dia de aula de geografia. Bom, nós vamos começar a explicar da página 128 à página 134 sobre as diferentes cidades. Os diferentes tamanhos de cidades também. As cidades, elas podem ser diferenciadas a partir de alguns aspectos, né? Um deles é o tamanho da população. No Brasil, a diferença populacional entre as maiores e as menores cidades é grande. Em 2018, existiam 17 municípios com mais de 1 milhão de pessoas. No extremo também, no outro extremo, existiam dezenas de cidades em que a população é menor que 2.000 habitantes. Bom, as duas menores cidades no Brasil são Borá, no estado de São Paulo, com 837 habitantes, e Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 781 habitantes. Bom, o Brasil, ele tem diversos municípios, com mais de 1 milhão de habitantes. Observem o gráfico da página 129. Em primeiro lugar, fica São Paulo, São Paulo tem 12.176.866. A população de São Paulo. Em 2018 era, Depois nós temos Rio de Janeiro, com 6.688.927. Terceiro lugar, Brasília. Em quarto, Salvador. Em quinto, Fortaleza. Em sexto lugar, Belo Horizonte. Em sétimo lugar, Manaus. Oitavo lugar, Curitiba. Nono lugar, Recife. Em 10º lugar, Goiás. Embaixo do gráfico, na página 129, tem uma pergunta. Você conhece alguns dos municípios listados? Vocês vão colocar se conhece algum desses aí ou não, certo? Bom, a diferença, entre as grandes cidades e as pequenas cidades não é apenas uma questão populacional. É também a infraestrutura urbana, Por exemplo, nas cidades maiores existem hospitais mais preparados para atender doenças graves, acidentes, cirurgias mais graves, mais sérias, Nas pequenas cidades, geralmente não tem hospital, São postos de saúde que oferecem, assim, o mínimo, Um atendimento para casos bem comuns. Casos extremos ou casos que precisam de cirurgia, eles são encaminhados para as cidades maiores vizinhas, como aqui em Três Corações, por exemplo. Quem sofre um acidente ou tem que fazer uma cirurgia, que mora em cidades menores que Três Corações, e vizinhas como Cambuquira, São Tomé, São Bento Abade, Luminárias, Essas pessoas vêm para Três Corações, para o Hospital São Sebastião, e são atendidas aqui no Hospital São Sebastião, certo? As diferenças nas ofertas de serviços e na infraestrutura podem ser identificadas pela rede de ensino também. Por exemplo, as cidades menores, elas não possuem faculdade, muito menos universidade. Elas vão até o ensino médio, E aí os alunos, os moradores dessas cidades que querem fazer uma faculdade, eles vão se deslocar para cidades vizinhas maiores, como Três Corações, que nós temos aqui a nossa universidade, a Unincor. Temos em Varginha, temos em cidades maiores próximas, Pouso Alegre, Alfenas, próximas. Mas se o curso também não existir nessas cidades, eles vão procurar outras cidades através do Enem, que é a prova que eles fazem, para conseguir entrar nas federais e outras mais. Bom, geralmente nas cidades com poucos habitantes, as escolas então oferecem só até o ensino médio, E como essas cidades crescem? Outro modo de diferenciar as cidades é observando seu planejamento. As cidades planejadas são aquelas que tiveram sua construção estudada, planejada, teve projeto, Com ruas largas, praças, prédios,
né? Áreas de reservas, né? No Brasil, há muitas cidades que foram planejadas, mas cresceram com o passar do tempo. E aí o que aconteceu? As pessoas foram ocupando as áreas que não haviam sido planejadas, a periferia da cidade, como Brasília, Belo Horizonte, Palmas, Teresina e Goiânia. Essas cidades todas foram planejadas. Com o tempo, houve uma desestrutura aí nessas cidades, nas periferias, porque as pessoas foram em busca de emprego e foram morando nas periferias, onde não estava planejado. Bom, nas cidades planejadas, então, como vocês sabem, as ruas são largas, são áreas reservadas para parques, praças e tudo isso. Um exemplo de cidade que não é planejada, né? As cidades históricas, as cidades antigas, que começaram lá no período colonial, tipo Ouro Preto. As ruas são muito estreitas, existem ruas tortas, né? Não são ruas traçadas, planejadas, ruas e avenidas, né? Com cruzamentos. Foram fazendo a cidade, foi aumentando a população, foi crescendo e não tem nada planejado. Então, no Brasil, na página 131 tem uma pergunta assim, ó, no local onde você vive, mora ou existem regiões ou bairros que foram planejados? Dê exemplos. Bom, em Três Corações, os bairros atuais, eles são planejados, porque precisa fazer o loteamento, precisa ter asfalto, ruas planejadas, espaço para praças, né? Então, hoje é planejado, mas antigamente a nossa cidade, ela não foi planejada, tanto que o centro, as ruas são estreitas, muito estreitas, né? Hoje tem que passar apenas, tem que ser mão única, né? Passar um carro de cada vez, aí aumentaram os passeios justamente para facilitar para a população, porque era até perigoso atropelar, né, as pessoas. Então, hoje tem essa parte. Você sabia também que as cidades também podem morrer, né, gente? Bom, algumas cidades no Brasil e várias no mundo, elas vão perdendo a população por muitos motivos, né? Várias razões. Falta de emprego, falta de água, cidades maiores muito próximas, então eles vão perdendo a população daquela cidade ali, né? O rápido também crescimento das cidades. As grandes cidades do país, elas já foram pequenas um dia, né? Depois de um longo processo de crescimento, se tornaram cidades populosas. Bom, mas nem todas as cidades pequenas hoje se tornarão populosas amanhã. Igual aqui próxima nossa, olha, Campanha é uma cidade, né, que já foi pequena há muito tempo e ela continua pequena, já foi até capital de Minas e ela continua pequena, né? Bom, no Brasil, São Paulo é um exemplo de crescimento rápido, né, de uma cidade. Em 1872, a cidade tinha 31.385 habitantes. Em 1900, foi para 239.620 habitantes. No início, né, do século XX, a economia do município cresceu, né, atraindo muitas pessoas de outros lugares e também houve o crescimento vegetativo, né? E também houve o crescimento vegetativo, que é o quê? Nascem mais pessoas do que morrem, né? Nesse período. Então a população aumentou rapidamente, né? Tanto que hoje a gente sabe que são 12 milhões e 200 mil aí por aí. Bom, à medida que a população de São Paulo aumentava, novos bairros foram surgindo, né? Eram criados. Então, as regiões rurais se tornaram urbanas. Isso acontece em todas as cidades com o crescimento delas, né? Em todas as cidades médias, né? Tá. E também há mudanças nas construções. Por exemplo, não tem espaço, vão crescendo verticalmente. Aí começam a surgir os prédios com muitos andares para aproveitar o espaço, né?
Aí começa a verticalização da cidade, que são os grandes edifícios. Bom, no local onde você mora, né, há crescimento urbano, ele é um fenômeno mais horizontal ou vertical? Dê exemplos. Bom, na nossa cidade, lógico que há um crescimento urbano, né? Mas o nosso crescimento ainda é mais horizontal, né? Nós temos poucos edifícios na cidade. Pelo tamanho da cidade, são poucos mesmo, né? Então, na nossa cidade, há um aumento de novos bairros ao redor da cidade? Sim, muitos, né? Muitos bairros novos, né? Vamos também na pesquisa da página 134, tá assim: pesquise a população do local onde você mora nos anos indicados. A seguir, preencha a tabela com os dados obtidos. Houve crescimento populacional em 1991. Em 1991, a gente tinha 57.045, né, pessoas, a nossa população. Em 2000, já foi para 65.291. Já em 2010, já foi para 72.765. Então, claro que houve um aumento significativo, né, da nossa cidade, da população da nossa cidade. Na página 135, o Entre Ação pede para a gente acessar, né, o site e pesquisar a população do nosso município atualmente. Bom, atualmente, em 2020, a nossa população está em torno de 78.999. 79 mil, cerca de 79 mil pessoas, tá? Então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler da página 135 até a 143 e resolver os exercícios que são de fixação desta unidade do livro 2, certo? Para a próxima aula. Tchau e até a próxima aula.